A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título: O Espírito Santo conduz a nossa vida, mesmo em meio às tentações. O Espírito lhe conduz, mesmo em meio à adversidade, às dificuldades. Mas o crente, ele é conduzido por Deus. O cristão vive na presença do Senhor. E o texto que nós vamos tomar por base é Atos 15, 39 ao 41. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e, encomendado ali pelos irmãos, a graça de Deus. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando a igreja. E também Atos 16 e 1 diz: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de um pai que era grego. Então, de uma judia que era crente, servia já a Deus, e de um pai que era grego. Ele não servia ainda a Deus, mas encontrou este homem de Deus que fez uma grande obra também. Para continuarmos, nós temos que entender que ninguém gosta de tensão, ninguém gosta de crise, ninguém gosta de dificuldade, ninguém gosta de porta fechada. Por quê? Porque porta fechada ela dói. Dificuldades traz problemas para nossas vidas. Ninguém gosta, mas às vezes essas dificuldades são para nos lapidar, para nós se aproximarmos mais de Deus. Mas o crente ele não anda por vista, ele anda por fé. Segundo aos Coríntios 5, 7, né? O crente ele anda por fé. Então, nós temos que andar por fé, porque quem crê em Deus, ele vive pela fé, ele vive pela palavra de Deus que transforma nossas vidas através do seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é essencial em transformar cenários negativos em portas abertas, transformar dificuldade em paz, transformar guerra em paz, transformar o que as pessoas olham e dizem, aí não tem jeito mais, esse daí não presta para nada. E o Espírito Santo vai lá e transforma em algo extraordinário, porque é o poder de Deus que nos dá vitória. João 16 diz, daqui a um pouquinho eu terei ido embora. Isso aqui era Jesus falando. E vocês não me verão mais. Porém, pouco depois, vocês me verão novamente. Então Jesus está dizendo, eu estou indo ao céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar a cada um e para estar comigo para sempre. Então essa é a esperança daquele que crê em Deus, que crê em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos ver duas coisas aqui. Deus transforma contenda em multiplicação. E a segunda, Deus transforma adversidade em direção. E a primeira que nós vamos falar é que Deus ele transforma contenda em multiplicação, transforma contenda em algo que vai produzir mais. Então, tem pessoas que passam pela dificuldade e já desistem, mas nós não podemos desistir. Temos que permanecer, porque o Senhor é quem nos instrui a isso. Então, Atos de número 15, os versos 36 ao 40, nós já lemos eles, mas vamos refrescar aqui. Paulo e Barnabé tiveram aqui contenda por causa de Marcos. Barnabé navegou para Chipre e Paulo partiu para a Cilícia, Síria e Cilícia, né? Ali encomendado pelos irmãos. Então parecia o fim. Essa briga entre Paulo e Barnabé, parecia que tudo tinha acabado. E esta briga ela foi por conta do jovem Marcos, que abandonou eles no caminho da primeira viagem. Atos 15, 37 a 38 diz: Barnabé
concordou, mas queria levar João Marcos com ele. Porém, Paulo não gostou nada daquela ideia, porque João os havia abandonado na Pafília. Então, ali naquele caminho daquela primeira viagem missionária, João Marcos, que é conhecido como Marcos, abandonou eles naquela viagem. E Paulo achou por bem que não daria certo mais ele andar com eles. Mas aqui Barnabé disse, não, vou levar. E foi com ele. E Deus transformou a vida de Marcos. E ele se tornou alguém muito importante. Mas o Espírito, ele faz algo que, aos olhos humanos, muitas vezes acha totalmente errado. Acha que não vai dar certo. Mas o Espírito transforma. O Espírito capacita e faz uma nova pessoa. Primeiro, ele multiplicou a equipe. O que foi que ele fez? Era uma dupla, Paulo e Barnabé. Mas agora se tornaram duas, Barnabé e Marcos e Paulo e Silas. Então você vê que aqui foi transformado. A gente vê no versículo 39 e 40 do capítulo 15, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo Marcos e Paulo levando consigo Silas. Então você vê a transformação que aconteceu. Então, ali, o segundo aqui foi o campo, ele expandiu, ele prosperou. Em vez de ir para um lugar, foram para dois. O evangelho avançou ainda mais rápido. Então, em vez de ir para um lugar para depois ir para o outro, não. Agora, um foi para um lugar e o outro foi para o outro, e o evangelho foi pregado e o evangelho cresceu. Terceiro, restaurou as pessoas. Anos depois, a gente vê que Paulo, ele escrevendo, ele toma Marcos, ele diz, toma Marcos e traz consigo, porque me é muito útil para o ministério. A gente vê isso em Timóteo, 1 Timóteo 4 e 15. E o versículo diz, apenas Lucas está comigo. Quando vier, traga Marcos com você, pois necessito dele aqui comigo. Então você vê que tanto o coração foi transformado, como os dois estavam bem. Então a obra de Deus ela é feita assim, o Espírito Santo trabalha na vida de todos. Deus restaurou até quem fracassou. Servimos a um Deus de recomeço. Nós servimos a um Deus que ele sempre traz o recomeço. Você falhou, o Senhor vai te trazer de volta para a presença dele e transforma numa nova criatura, novamente. Então, Deus, ele é um Deus que transforma, ele é um Deus de recomeço. A gente vê em Lamentações 3, 22 e 23, e diz, o grande amor de Deus nunca termina, nunca tem um fim. A única razão porque não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus é grande. O seu amor é cuidadoso, é sempre novo a cada dia que passa. Então, cada dia o Senhor ele está com a mão estendida para nos ajudar. Então, está passando por dificuldade, só é só segurar na mão de Deus. Ele está sempre com a sua mão estendida para nos ajudar, para nos levantar. Então, ele pega a tensão e faz missão. Ele pega a dificuldade, a derrota e transforma em vitória. O segundo ponto que nós vamos falar que é Deus transforma os desvios em direção e chama. Ele chama, né? Atos 16, 1 e 3 diz, e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Paulo quis que este fosse em sua companhia, estivesse com ele. Então, a mudança de planos aqui poderia parecer derrota, mas levou Paulo à Listra. E fez o quê? Lá o Espírito Santo apresentou quem? Timóteo para Paulo. E ali
mas um instrumento na mão do Senhor. E Paulo, ele foi este homem que Deus trabalhou na vida dele de uma forma extraordinária, de uma forma que a gente olha e é sem comparação. É um dos apóstolos que o poder de Deus estava sobre a vida dele de uma forma tremenda que a gente não vê o extraordinário na vida de outro, assim tão como foi na vida de Paulo. Paulo, ele escreve coisas que muitas vezes não é compreensível. Você só vai compreender através das escrituras, ele vai explicar ali o que é. Mas tem coisas que a gente só vamos saber lá na glória, quando a igreja for arrebatada. Então, Atos 6:1 diz que Paulo e Silas, eles foram primeiro a Derbe, né? E daí para Listra, onde encontraram Timóteo, um grande servo de Deus, que tinha a mãe judia e o seu pai era grego. Então, aqui a gente vamos ver três coisas nesta direção do Espírito Santo. Deus, ele forma instrumentos improváveis. Timóteo, filho de uma judia e pai grego, fragilizadamente nas mãos do Espírito Santo, ele passou a ter poder. Eles viram o poder de Deus. Eles eram frágeis, mas se tornaram grandes no poder de Deus. Primeiro aos Coríntios 1:27, ele diz, pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprovável, né? Que não acredita, para a vergonha daqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. Então, aqueles que são improváveis muitas vezes para o mundo, Deus transforma a vida dele e faz provável. Faz pessoas grandes, porque quem faz é o Espírito Santo. Não necessita somente da sabedoria humana. A sabedoria humana ela serve, ela é usada também, mas sem o Espírito Santo não é nada, porque necessita da capacitação do poder do Espírito Santo. Segundo aqui, ele prepara para sucessores, para que venha ter continuidade aquele trabalho. Timóteo virou filho na fé e pastor de Efésios. A gente vê em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, né? 1 Timóteo 1:2 e 3 diz, para Timóteo, nas coisas do Senhor, você é como um filho para mim. Que Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe mostrem a sua bondade e a sua misericórdia, e lhe dê grande paz de coração e de mente, como lhe disse, para quando viajei para a Macedônia, espero que você, quando você viajar para a Macedônia, espero que você fique aí em Efésios e procure impedir os homens que estão ensinando uma doutrina errada. Então Paulo disse, olha, eu estou viajando para a Macedônia, mas você vá para Efésios e vá lá para entender o que está acontecendo lá, porque lá tem uns homens que estão ensinando doutrinas erradas. Então vá lá e lute contra aquilo. Impeça daqueles homens colocar doutrinas erradas na cabeça da igreja. E ali Timóteo foi para ali. E Paulo escreveu ali 2 cartas que alimentam a nossa fé até hoje. Ele escreveu primeiro a Timóteo e segundo a Timóteo. Essas 2 cartas enviadas para Timóteo. E Deus fez uma transformação na vida da igreja e até hoje faz em nossas vidas através dessas cartas. 3. Deus conduz mesmo nas tempestades, mesmo na dificuldade, Deus ele conduz. Então, os servos de Deus não andam por vista, mas por fé. Então, andamos por fé em Deus. Ele transforma a adversidade em oportunidade de crescimento. A gente vê em Romanos 8:28 e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem.
se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos seus planos. Então, se nós amarmos a Deus e cada dia estivermos ajustando aos planos de Deus, tudo o que acontece coopera para o bem. Então, o Espírito Santo, ele não erra a rota. Ele nos conduz com confiança e proteção para a rota correta. Então, o Espírito Santo, ele não tem caminho errado. Ele faz com que a gente escolha o caminho certo. Salmos de número 32:8 diz: Eu o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a vocês um caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e vigiarei. Eu mesmo cuidarei de cada um. O Senhor está dizendo para nós hoje: Eu cuido de você. Eu estou zelando da tua vida. Para concluirmos, Romanos 8:14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para sermos filhos de Deus. Então, pare de lutar contra a direção de Deus, que às vezes você está passando por uma dificuldade, mas é a direção de Deus. Então, pare de lutar contra Deus. Talvez a tensão que você está vivendo hoje, o Espírito está te levando a um Timóteo, a transformar a tua vida, a ter uma forma diferente de vida, a você ser transformado pela presença de Deus. Então, para Deus levar você a uma nova missão, para Ele fazer um recomeço na sua vida. Então entenda, não resista ao Senhor. Entregue a direção da sua vida ao Espírito Santo e Ele transformará o que é difícil, o que é dificuldade, o que é problema em bênção. Então, temos que crer no poder de Deus. Isaías 43:19 diz uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar, será o que você ainda não perceberam? Então, eu já estou fazendo a obra na sua vida, será que vocês não têm percebido ainda? Isaías estava falando ali para Israel, e hoje o Senhor está falando para nós. Eu tenho algo para fazer em tua vida. Vou abrir uma grande estrada no deserto. Na dificuldade, ele abre caminho para o meu povo voltar à sua terra, para que o povo viesse voltar à presença do Senhor, a estar ali junto com o Senhor. Então, até na dificuldade, o Senhor abre uma porta para nós. Então, no meio da terra seca, farei correr rios. Então, no meio da dificuldade, eu trago riqueza. Eu trago bênção, eu trago as maravilhas, tanto espiritual como material, o Senhor traz para a vida de cada um. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, diga: Espírito Santo, assume o controle da minha vida. Conduz-me pelo caminho que o Senhor deseja, mesmo que sendo em tensão, em dificuldade, mas transforma a crise em crescimento, a dificuldade em bênção. E que o Senhor, Ele nos abençoe e nos dê da sua presença a cada dia, que a sua misericórdia e a sua graça esteja sobre a vida de cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe. Amém.